Eu vi que vocês começaram já uma conversa aqui no WhatsApp. Deixa eu abrir aqui Deixa eu tentar compartilhar. Eu fiz uma planilha aqui. Opa. Bom que o Caio tá aí. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Sérgio? Me avisem aí se vocês conseguem ver minha tela. Ô, Flávio, eu queria, antes de entrar nas questões mais técnicas, eu não pude e estou com uma dúvida que eu acho que é meio básica, então é, Tá te cortando, Sérgio. Acho que ela caiu, né? eu tentei falar, vi que você não está ouvindo. Deixa eu tentar ver se eu posso colocar aqui o seu melhor. Você está me ouvindo agora? Agora voltou. Agora. Travou? Deixa eu tentar se eu consigo. Talvez. Voltou? Talvez. Então, Flávio, eu estava primeiro desculpando que eu não pude participar da última. E queria só, antes de vocês entrarem aí nas questões mais técnicas, você está me ouvindo? Sim. Eu queria só tirar uma dúvida que eu acho que seja mais básica. Eu não entendi a forma de cobrança deles. Tem uma métrica de cobrança? Tá, a gente, acho que o objetivo hoje é a gente também repassar aí qualquer dúvida do negócio, né? Eu conversei bastante com eles e aí tem um documento aqui também que a gente pode voltar nele, mas basicamente eles têm hoje duas formas de monetizar, né? Eles têm, quando o cliente contrata eles cobram um setup, né? Esse setup é para fazer todo o setup da plataforma mesmo, né? Porque o cliente pode contratar querendo a parte de UX toda típica deles, então fazer desde o design, né, de como o banco dele ou a wallet dele vai parecer, né, o logo, etc. E as partes de integrações que tem que ser feitas, né? E então é um setup e aí você tem a parte de recorrência, né? O cliente paga um certo valor e aí tem pacotes, né? Para até determinadas transações, tal, tem um pacote e eles ainda têm um valor que eles cobram por transação, né? Até o Eduardo fez uma pergunta se o Pix iria ser ruim para eles. Eles explicaram que eles cobram o Pix, né? Apesar do banco não cobrar o Pix do cliente final, eles cobram por transação do Pix, né? Porque os clientes deles usam a licença deles do Pix, né? Então eles cobram por transação em cima do Pix. Então eles têm essas três fontes aí de receita. É que no pitch deles deu a entender que teria um percentual sobre o valor transacionado. Existe esse percentual, vamos falar, tem 0,00x% sobre todo o valor transacionado ou não? Eu não sei se é um percentual, eles têm um valor, né, por transação, né, tipo que nem o banco, você fez um DOC, cobra tantos centavos pelo DOC. Eles têm um valor por transação. Mas não é igual o cartão de crédito, então. Passou por eles, tem um percentual. Não tem isso. É isso que eu fiquei na dúvida, que no pitch eles colocaram como se houvesse um percentual da transação. Percentual mesmo, porcentagem igual cartão de crédito. É isso que não tinha ficado claro para mim. Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer agora assim, especificamente. Pode ser que alguma transação é um percentual, né, do valor transacionado ali. Pode ser que seja, tá? Mas não deixa de ser uma recorrência, né? É um modelo de recorrência. Parece que sim, e algo relevante, né? Porque um percentual é uma questão, né? É um fixo por transação é outra. Eu acho que é uma informação boa aí para a gente ter mais clara. Tá joia. Como é que você. Como é que a gente começa aqui? Se você me permitir, Flávio, eu acho que essa pergunta da Sérgia, eu entendo que é um percentual das transações. E aí ele vai aumentando a receita recorrente, mas eu acho que vale só da. Mas para a gente ser bem objetivo, eu acho que, se você me permite, eu acho que tem uma discussão importante aí de valuation, que começamos no grupo lá e tal, mas tem uma outra coisa que eu queria só entender, que
que leva ao próximo passo em relação à discussão de valuation, etc., receita, planilha. A dúvida que está, pelo menos eu tenho nesse momento, é o seguinte: estamos, como grupo, confortáveis em relação ao business? Independente da questão de receita, custo, aí que é um segundo passo. E aí, em cima disso, se a gente está confortável em relação às pessoas, o time que está lá para executar esse negócio e realmente fazer o crescimento da TAR. Eu entendo que, desde a última reunião, depois da outra reunião, vocês avançaram mais exatamente nessa questão de mercado, concorrência, você principalmente se debruçou bastante conversando com eles, falando com outras pessoas e tudo. Eu queria ter essa sensibilidade, se a gente está confortável, que esses caras vão conseguir entregar esse crescimento que eles estão falando. Se realmente o time que está lá é um time top, entendeu? Porque depois aí vem, por isso que eu queria separar um pouco a questão, que depois vem essa discussão de receita, planilha, valuation, que obviamente tem a ver com essa minha primeira pergunta, mas se a gente não está confortável, dado tudo que vocês, confesso aqui, faço minha conta, eu estou mais afastado do deal, vocês se debruçaram bastante aí, então se tiverem essa sinalização, ou pelo menos o que falta entender, eu acho que ajuda bastante. Tá. Com relação ao time, né, primeiro, eles têm, eles já estão, né, eles começaram o negócio já em 2014, né, então o Orlando lá e o Mike, né, que são os dois, o Mike é o CEO e tem um cara de R&D também lá, deixa eu lembrar os nomes aqui, depois eu pego aqui o time, eu vou dar um overview do time, a minha percepção, né, eles conhecem muito do mercado, eles conhecem muito mesmo. Tem um dos primeiros investidores anjo deles também, chama Dieter Miller, né? O Dieter Miller, ele até coloquei um comentário aqui, que eu achei bastante relevante. Ele é um cara que ele fundou essa YMF, né? Essa YMF dominou o mercado, é um software, né, uma empresa de software, dominou o mercado de cálculo de atualização de cotas de fundos, né? Depois eles foram comprados pela TOTUS. Ele é um dos primeiros investidores aí da TAR, né? Conhece muito bem o mercado. A CFO deles, a Kátia, trabalhou na YMF, conhece o Dieter há muitos anos, ela conhece muito o mercado financeiro, ela conhece muita parte de compliance, eles foram aí bem rápidos, né, para conseguir o Pix, por exemplo. Então eles conhecem muito. O Orlando, então, eles já ralaram muito no mercado, né? Porque a ideia inicial deles foi criar um banco digital lá atrás, e eles queriam criar um banco digital que você tivesse pagamento através de wearables, certo? Era muito cedo para a época, né? Mas eles fizeram muitos projetos, eles fizeram um projeto com a Mastercard, eles foram desenvolvendo, então toda a parte de tecnologia eles foram desenvolvendo, e isso deu muito aprendizado para eles. E aí o mercado chegou no ponto que nós estamos agora, onde chegou um momento realmente dos bancos digitais, das fintechs, e claramente essa coisa de wearable não funcionou. E aí eles têm um banco digital que tem lá já 20 mil usuários, já tem um certo faturamento, e aí eles começaram a ganhar espaço nesse mercado de criptomoedas, né, de corretoras para criptomoedas. Então até aí tudo bem. No final do ano passado eles pivotaram o negócio, e aí começa a ter alguns problemas que entram na questão do valuation, que a gente vai falar um pouco mais tarde. Então, assim, com relação ao time, eu acho que é um bom time. Acho que eles conhecem meu mercado, eles têm já uma tecnologia, a tecnologia deles já funciona, já tem muita transação, já tem cliente, já roda, né? Já roda lá, eles sabem fazer, tá? A plataforma não está 100% pronta ainda, tá? Tanto é que tem uma parte grande que eu questionei bastante, que ainda tem muita grana para colocar em R&D, né, em desenvolvimento. Eles falam que é devido à integração, que você ainda tem que fazer muita integração. Para você ter todos os APIs de integração pronto, isso ainda não está pronto, né? E aí a visão deles é ter tudo isso pronto para que alguém possa vir e qualquer desenvolvedor de software possa pegar o manual de integração deles e começar a integrar quase que meio que automatizado, né? Então eu achei essa visão também muito interessante. Então esse é o primeiro ponto com relação ao time. Com relação ao mercado, eu falei, né, com algumas pessoas, eu falei com o João Bezerra da Bossa Invest, né? O João Bezerra foi CEO do
do Itaú, CTO do Itaú, né? Ele era, por mais de 30 anos, ele trabalhou no Itaú. Ele hoje é o cara que está liderando lá o grupo de fintech da Bossa Invest. E ele tem visto muita startup, né, de fintech. E a gente conversou com a TAR. Eles estão também colocando a TAR lá no radar da Bossa. E assim, a minha conversa com ele foi assim... Cara, é um mercado que realmente é fato que vão ter plataformas, né, de prateleira que vão ser utilizadas por empresas para poder criar essas carteiras digitais, né, essas fintechs, né, empresas de varejo, empresas de telecom que querem se transformar em fintech. Muitas delas vão criar suas próprias equipes de desenvolvimento, né? Então eles vão criar os bancos deles, eles vão lá direto no... Né, porque você tem um pouquinho do que eu entendi do value chain, você tem o core banking, né, que hoje quem está se posicionando aí é o Banco Topázio, é o Banco Pan-Americano, é o Banco... acho que é Nacional, né? Tem um terceiro banco aí que são os bancos que estão mais se posicionando como core banking, que é aquele cara que tem a licença do Banco Central e que tem toda a parte do core do banco, do core bancário. E aí você tem toda essa parte do Bank as a Service, né, que são as plataformas, as integrações, as APIs, e aí você tem algumas empresas. Eu posso voltar nas minhas... Tem tudo nesse documento aqui, né? Você já tem várias empresas como a TAR surgindo, tá? Tem uma empresa que está fazendo o digital banking da Via Varejo. Então, assim, a Magazine Luiza parece que desenvolve tudo ela. Então, assim, tem essa corrida. Mas como o mercado é muito grande... Desculpa lhe interromper, mas a minha pergunta é exatamente, eu gostei dessa teu ponto aí da corrida. Minha pergunta é exatamente essa. Resumindo tudo que você viu, que você está liderando esse negócio. Qual é o teu sentimento aí, baseado em tudo que você viu, na tua experiência? Esses são os jockeys certos pra gente montar no cavalo com eles? Essa é a pergunta-chave, né? Cara, assim, esse mundo de startup, o difícil é porque a gente nunca sabe quem são os cavalos que estão na pista, né? E os jockeys que estão na pista. De 50 cavalos, a gente consegue ver 2, 3 e você fala, e aí, subo ou não subo? Cara, eles estão ali na pista correndo. Então, assim, se eles... e eles sabem o que fazer. Qual a minha dúvida? A questão que eu bati muito, assim, que eu falei muito com o Orlando, e que ele mesmo foi desenvolvendo na conversa durante esses últimos 2 meses quase, é que, cara, se você perguntar para ele assim hoje, tá, além de criptomoeda, que ele já tem 70% do mercado, tá? É um mercado pequeno, ele já domina 70% do mercado, todo mundo que é corretora de criptomoeda já usa a TAR. Então isso é um positivo, porque ele dominou uma veia. Só que essa veia é pequenininha, apesar que ela está crescendo, todo dia abre corretora de criptomoeda. Se você perguntar para ele assim, qual que é a outra veia? Aonde que você está pronto? Aonde que você está tendo cliente? Cara, ele ainda não achou o product market fit para varejo, ou para telecom, ou para alguma coisa a mais. Não achou. Esse é o nosso risco. Ele ainda não está numa fase ali que ele achou, ele tem que só acertar o product market fit e tracionar. Ele não está ali ainda. Ele ainda está testando vários tipos de clientes, vários personas, muito fraco. Então, uma dos grandes investimentos deles também é para criar uma estrutura de marketing, né, para poder ganhar mais visibilidade no mercado. Agora, tecnicamente, cara, eles têm condição, né? Eu não vejo isso como o maior problema da discussão, tá, Caio? Assim, meu sentimento, por exemplo, Flávio, eu gostei da startup, gostei deles, gosto do mercado, é um mercado que eu quero ter pelo menos um jockey ali correndo para mim, e cara, e assim, quando você olha para os outros cavalos, então você tem lá a Outer Banking, você tem as outras empresas, cara, todas elas já estão em valuations, assim, de 17 milhões, 18 milhões, 20 milhões, tem lá no documento que ele pôs. Então, talvez esse mercado é um mercado assim, que já não tem muito mais jockey para você apostar agora, e os valuations já estão caros, e é essa a situação. Flávio, Caio, boa noite, é o Cristiano. Olha só, até eu acho, o Caio não participou da última, né? Eu lembro da penúltima que a gente teve uma discussão com eles bem forte, tu lembra, né, Caio?
onde eles tinham problema com planilha, com fluxo de caixa, com DRE. Então, assim, eu mudei a visão, tá, Caio? Aquela primeira reunião lá, penúltima que seja, saí assim, vontade de sair fora do deal, sabe? Eu acho que todos nós, a gente viu que a gente estava perdendo tempo ali e tal, naquele momento, porque eles estavam despreparados por o que a gente estava pedindo, ou porque a gente precisa para investir numa startup. E nesse lado, realmente, eles são fracos. Mas eu concordo com o Flávio que eles mudaram a minha visão. Por exemplo, a última reunião, né, o Orlando e o Mike ali, eles se pareceram, eles dominavam muito o que eles falavam. Então, assim, eu concordo com o que o Flávio falou 100%. Eu ia falar o que o Flávio falou agora, antes de eu abrir o microfone, o Flávio falou a mesma coisa. Eu acho que, tecnicamente, eles são muito bons. Claro que, para ter certeza disso, teria que conhecer tecnicamente, estar lá dentro, coisa que eu não tenho essa capacidade. Mas eles são muito convincentes no que eles estão fazendo, né, no que eles estão falando, na verdade. Mas eu acho, Caio, que eles estão precisando de muita ajuda nas outras áreas, que é a área de área comercial, área de divulgação, e talvez até, Caio, em se encontrar realmente, porque eles já pivotaram uma vez, e nem por isso eles pivotaram para o lugar certo. Eu acho que até eles estão, tem poucos jockeys, eu quero estar nesse mercado, é um mercado que parece que está aquecido, que vai cada vez aquecer mais. Eu concordo com tudo isso que o Fábio falou. E para escolher alguém, eu também gostei dos rapazes, sabe? Da vontade de escolher eles. Mas eu acho que a gente vai ter bastante esforço, né? Bastante trabalho para eles assim encontrar, para ajudar eles nessa parte de estratégia. Então, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é eles não terem encontrado para onde eles querem ir. É uma coisa. Outra coisa é eles terem encontrado para onde ir, já identificaram qual é o produto e serviço que eles realmente querem atuar. Agora falta nichar para poder escalar o produto. São coisas muito diferentes. E aí o Flávio entende muito mais desse assunto do que eu. A questão toda que aí que era a pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte: qual desses dois, qual é a situação deles? Eles estão tentando atirar para todo lado para ver, dado que o mercado é tão grande, a chance deles acertarem alguma coisa é razoável, mesmo eles estando meio perdidos, eles sabem efetivamente onde querem ir, só estão com dificuldade para nichar e fazer o product market fit dele, que aí a gente poderia, eu entendo que no nosso Smart Money, e aí tem pessoas muito melhores que eu aqui para isso, poderia ajudar exatamente na parte de funil de vendas e tal. Mas entendeu, Flávio? E você sabe. Não, eles cara, assim, as primeiras conversas que eu tive com eles, eu fiquei bem desanimado, cara, porque, cara, cada dia ele vinha falando: não, agora a gente está conversando com uma empresa de varejo aqui de Santa Catarina. Não, agora a gente tem uma telecom aqui de Santa Catarina. Não, agora tem, cara, então assim, aí eu tava meio desanimado, porque eu tava fazendo, cara, acho que esses caras não sabem o que estão fazendo. Só que depois que eu fui vendo, eles realmente estão. No momento tem muito mercado, tem muito segmento, né? Tem varejo, tem as telecoms, tem empresa de vale alimentação, tem. Cara, então assim, eu fui entendendo isso, né? E entendendo o que eles têm. E aí a gente foi conversando e aí eu fui falando para eles, né? Cara, porque eles têm lá um dos sócios, né, que ficou como marketing temporário, mas está claro que ele não está lá. Então, assim, eles falaram: não, a gente sabe, a gente precisa ter um cara de marketing para alinhar a comunicação, para dar visibilidade para a gente começar a definir melhor esses nichos que a gente vai atacar, vai criar uma história, né, para fazer o approach. Então, assim, tudo isso eles foram, né, a gente foi entendendo ali. E eu acho eles muito, assim, bons de... Cara, eles entendem, e eles escutam. Então, assim, eu gostei, assim, do tempo que eu passei com eles, sabe? Dá pra gente ajudar eles e colocar um pouco mais de foco, e eles tendo, né, a grana aí pra avançar, né? Eu acho que eles vão achar, cara, assim, uma veia a mais, né? Então, assim, assim, tem alguns pontos positivos. Eles fecharam já alguns clientes nos últimos 2 meses. Eles já estão com 600 mil contratados para o ano que vem.
assim, de recorrência, né? Eles tinham um plano de fazer, eles não vão fazer todo o plano desse ano, eles estão um pouco abaixo, eles vão fazer 650 mil, se não me engano. Eu coloquei ali em cima, 650. Então, assim, esse ano foi um ano que eles não cresceram nada, e aí é onde que eu queria que a gente... ele também é razoável, né? Então, acho que a discussão mais difícil é aí, entendeu? Não, então, que aí volta exatamente no ponto que... Por isso que eu fiz a pergunta, se eles estão perdidos, atirando tudo quanto é lugar, ou efetivamente eles já encontraram o que eles querem fazer em termos de produto e serviço, e agora falta encontrar qual o setor. Não, o que eles encontraram, eles já encontraram, tá bem claro. Tem lá que fala dos clientes, né, que ele vai aumentar mais. A pergunta é, eles têm punch para entregar isso? Tem. Eles têm o produto, eles já estão fazendo isso, eles já fazem, todas essas soluções aqui eles já fazem hoje, né? Ok, solução sim, mas a parte de entrega, porque no final das contas, se o ciclo, é aquilo que eu falei no WhatsApp, se o ciclo de vida deles é 100 dias, para pensar já para o primeiro trimestre aí, ele já tem que estar engatilhado 15 caras novos. Exatamente. A pergunta é, eles estão com isso? A não ser que isso venha tudo no final do ano. Então eles não têm punch, eles não estão fazendo esse trabalho. Não, eles já fecharam 650 mil pro ano que vem, né? Eles estão entrando, 590 mil que eles já estão entrando pro ano que vem. Mas eles são os mesmos, são a mesma base, né? Não, esses são novos clientes. Novos clientes? Ele me mandou até um detalhamento hoje aqui. Tem que perguntar para ele quantos clientes isso significa, né? Iniciamos a inversão. Porque senão a gente vai botar tudo no mesmo saco e misturar banana com laranja. Uma coisa é receita, sem dúvida. Outra coisa é cliente novo, né? Uhum. Eu posso detalhar com ele o pipeline que ele tem hoje, né, de cliente, quanto desses clientes aqui estão garantidos, né? Até para ver, porque isso aí vai ser chave, Flávio, exatamente na discussão do valuation, que é o passo seguinte aí, porque é o que eu comentei, pelo menos a minha visão aqui, eu não quero de forma nenhuma dizer que a minha visão está certa, tá, pessoal? Mas a minha visão aqui a gente tem que, o primeiro passo é acreditar que aquele 2 milhões e 100 de recorrência em 2021 é verdade, dado que ele teve 213 mil de receita recorrente, que vai ter em 2020, né? Porque o mercado, no final das contas, olha a receita recorrente. Basicamente, vai crescer 10 vezes a receita recorrente dele. Então, é tough. Ainda mais de uma startup que não entregou do que ela prometeu para a rodada anterior. Ô Flávio, não me entenda mal, tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo, tá, cara? Assim, o objetivo hoje... Não, o objetivo hoje não é a gente já fechar o deal, é a gente avançar, né? A gente... o que eu me comprometi com ele, tá? Porque tem um ponto que ele já está conversando com 3 empresas de crowdfunding, que é a Blocks, a SME e aquela Equis. Isso, Equiseed. Ele já está com documentação colocada lá, todos os 3 querem fazer crowdfunding para ele. Essa Alter Bank, né, fez crowdfunding e, cara, levantaram 1,5 milhões em 3 dias. Então, eles estão assim, pedindo pra gente assim, eu só queria que vocês nos falassem se vai ter algum cheque da Anjos, porque quando a gente começa o processo de crowdfunding, devido à regulamentação do Banco Central, você já tem que começar com o valor que você quer pedir. Então eles querem muito que a gente entre, porque é como se a gente meio que validasse um valuation deles, né? Tendo um grupo de anjos. E eu também vendi um pouco isso para ele. Eu falei, cara, espera um pouco, porque se você tiver um grupo de anjos já com cheque, na hora que você for pro crowdfunding, que é um pessoal que não entende muito, né? Eles vendo que já tem, né, um grupo de anjos, eles vão com mais confiança.
E aí ele só pediu pra gente assim, ó, mais ou menos qual o valor do cheque que vocês estão... Porque daí eu vou começar o crowdfunding, assim, vai ter cheque ou não vai ter cheque? Se tiver cheque, de quanto que é? Isso é que eu me comprometi com ele. Eu queria fazer 2 comentários rápidos sobre isso. Eu acho que tem uma coisa aí que é importante colocar na mesa para ele, é o seguinte, olha, investimento anjo é muito diferente do crowdfunding. Eu falei tudo isso pra ele e ele sabe, ele valoriza, ele sabe, mas, cara, assim, eu também achei legal... A alucinação do mercado. Eu achei legal ele também tá olhando o crowdfunding, porque, honestamente, entre a gente aqui, a gente sabe que não vai dar 1 milhão e 600 mil pra ele. Então, cara, se a gente for dar 400 ou 500 ou 300, o resto ele capta lá. E, cara, o mercado tá muito aquecido, essa é a realidade. Ele vai fazer lá o crowdfunding e ele vai pegar 1 milhão, cara. É o que tá acontecendo, tá loucura. Então, é a realidade. O problema é a percepção de valuation. Agora, o que me chama a atenção também, eu coloquei lá, o Flávio, é aquela questão, gente, a planilha mês a mês e tal, não tem tempo, não, pô, bota aí uma planilha, não é possível. E se vocês olharem aqui, a conta não fecha, foi o que eu coloquei lá no WhatsApp, porque pela planilha o buraco de caixa dele é 400 mil no máximo, sendo que ele chega com um buraco de caixa de 200 mil. Por que ele precisa de 1 milhão e 600? Não, eu fiz uma análise aqui, né, ó, porque eu conversei com ele sobre isso, tá, e eu falei, cara, por que você está pedindo 1 milhão e 600, né, porque na verdade você precisa de 1 milhão, foi que a gente chegou ali, né? Então, eu fiz essa análise aqui, né, ó, eu trouxe os números aqui para ficar mais fácil a gente ver, eu fiz 2 cenários aqui, tá, então... Na verdade, se você considerar o plano de receita dele, né, sem variação do plano, ele nos primeiros 12 meses tem um buraco de caixa de 385 mil, e aí entrando para 2022, né, olhando aí um horizonte de 18 a 24 meses, seria mais 200. Então ele precisaria de um cheque mínimo, se ele fizer o plano de receita, de 600 pau. Se ele tiver uma variação na receita de 10% para baixo, aí ele... tem um problema, né? Aí ele precisa aí de 1 milhão e 600, que é o que ele está pedindo, tá? Então, assim, eu fiz essa análise né? Mas discutindo com ele, eu falei, cara, você precisa de 600 a 800 mil no máximo. Mas a gente tem que crescer, a gente tem que investir, não sei o quê, e aí pode ter variação na receita, no timing da receita. Não consegui enxergar esse teu número aí, não. Hã? Não consegui enxergar esse teu número aí, não. Aqui, ó, eu trouxe... Na planilha lá do fluxo de caixa dele, o fluxo de caixa dele em 2022 é todo positivo. Não, a partir de abril, né? Ele fica negativo 200 mil, que eu compus aqui, ó. Ele chega a ter o pico. Eu coloquei aqui embaixo o pico do caixa negativo. Se você olhar em 2021, ele chega a ter 385 mil negativo. Tá? Então, então eu não pus o caixa final, eu peguei o pico. Qual que é o pico onde ele precisa do maior caixa ali, que ele teria que ter garantido na rodada. Perfeito, tá? Perfeito. Então, o eu pico... não fui tão cuidadoso quanto você. A gente conversou bastante, né? Eu tentei entender. Assim, cara, eu sabatinei muito os números dele em relação ao quanto que ele cresce de P&D e SG&A, que são os 2 maiores. E aí tem o custo de produto. O custo de produto, cara, é muito claro ali, né? Assim, ele tem lá, cara, servidor, Amazon, integração, ele tem isso daí aumenta, isso daí toda vez que ele tem cliente vai aumentando, né? E eu até questionei ele, falei, cara, isso é escalável? Ou toda vez que você aumenta, isso aumenta demais? Aí ele mostrou, né, que, ó, não, tá vendo, ó, vai diminuindo, né, percentualmente. Ou seja, o problema dele ali na planilha, na verdade, é a receita mesmo, né? Tem 2 coisas, né, cara, porque ele precisa aumentar muito o time de P&D, então, tá vendo o crescimento que tem aqui, ó, principalmente para 2022, né, e aí, cara, é porque ele aumenta muito numa linha que é software house. Por quê? Porque quando ele começa a ter muito cliente, ele começa a ter que ensinar a software house para fazer integração, ele vai ter que ter parceiros, é tipo como se fosse ele vai ter que ter integradores parceiros, porque ele não vai conseguir ter o time todo para ficar fazendo integração para cliente. Então por isso que ele quer criar um negócio que seja plug and play, que tenha os manuais, que tenha os APIs, o cliente chega, contrata, ele vai falar assim, ó, tem esses 10 parceiros aqui que te instalam.
Só que ele oferece o turnkey, né? E aí ele tem que pagar esses caras. Então ele terceiriza essa integração para esses caras. Eu achei isso interessante. É um número que cresce muito ali e é legal porque diminui o risco. E também se ele não tem cliente, ele não precisa crescer. Então, e aí ele usa isso também, essas software houses, porque ele pega os caras bons. Quando ele vai vendo que tem cara bom da software house, dos fornecedores que fazem integração, ele vai trazendo para o time dele de desenvolvimento. Então é uma sacada legal que eles já têm, eles já fazem isso. Eles já têm um time grande, tá? Eles têm uns 15 caras lá de desenvolvimento. Sim, não, eu vi. Só de P&D tem 8 caras. Agora, então, você viu aí que ele não precisa de 1.600.000. Qual foi a resposta dele? Não, ele concordou. Na hora lá a gente falou, cara, eu tô calculando um cheque assim, seu no máximo, para dar uma folga aqui de 860 mil que a gente falou, né? Só que depois, cara, eu fiz esse cálculo aqui, né? Opa, aqui eu mudei depois de novo. Aqui é menos 10%. Então, cara, assim, para ser, né, justo com ele, assim, né? Eu me colocando na cadeira dele, cara, se ele errar o plano de receita em 10%, né? Se ele fizer 10% a menos, olha o buraco dele para quanto vai. Então aí ele já precisa de 1.600.000, que é o que ele está pedindo, tá? Flávio, desculpa fazer uma pergunta ao Rodrigo aqui. Oi, Rodrigo. Eu acho 385 em 2021. Ele está, para mim, aqui na L6. Aqui, né? Quando eu vou para 2022, eu queria saber onde que está esse número de 500 mil que você coloca. Aqui, ó, o fluxo de caixa de 2021 tá, né, aqui no mês de novembro. L6. Isso. Aí, o fluxo de caixa de 2022, eu dei uma arredondada, eu acho que eles chegam a 185 aqui, tá vendo? Não, mas isso daí já é recuperação de caixa. Entendeu? Porque você começa janeiro com menos 183, dá de caixa dele é novembro de 21, é 385 mil. Tá certo. Eu nem preciso somar 2022. Você tem razão. É que depois tem aqui, ele aumenta um pouco aqui, né? Eu peguei mais um valor. Por isso que eu joguei 200 mil. O que acontece no fluxo de caixa dele é que ele tem meses aqui, por exemplo, em fevereiro, que vai para 105, que baixou de 185, foi para 105 e depois subiu de novo para 128. Caiu para 99, sobe para 124. Tem algum evento, né? O fluxo é positivo. Mas aí a gente pegando o maior pico, a maior necessidade de caixa dele, efetivamente, é o 385. Eu concordo, eu joguei 200 ali, porque também assim, cara, você não vai ter um negócio, você vai ficar operando ali no zero, né, o caixa, né? Então... eu só estou perguntando, porque se você voltar lá na sua página inicial lá dos dois cenários, você coloca aqui, ele precisa de 200 mil no segundo ano como se fosse um valor agregado, né? E me parece que se ele tiver, vamos lá, arredondando, 400 mil no primeiro ano, ele já roda o ano seguinte inteiro. Então você está dizendo assim, eu acho que a gente tem que considerar pelo menos, né, mais um fluxozinho de caixa ali para ele não rodar zero. Não, eu acho assim, vamos supor que a necessidade de caixa dele efetiva seja 385 mil. Eu acho que a gente não deve pensar que numa rodada a gente vai com 385 mil. 500 mil, 600 mil é salutar você ter uma sobra de caixa, poder ter uma folga para fazer um plano. O que não dá é a gente concluir que a maior necessidade de caixa dele seja 400 mil no plano dele e num desvio que você está colocando aí, vamos supor que seja a linha de baixo ali, 700 mil, e querer captar 1 milhão e 200, 1 milhão e 600, 1 milhão, seja, entendeu? Então, assim, se 700 mil já é muito no desvio, 700 mil é um número que a gente pode tentar encontrar. Eu não concordo com você. Cara, eu joguei esses 200 mil para dar uma folga no capital dele, né? Para ele ter um capital de giro ali, né? Porque senão qualquer erro ali de receita, ele não tem a grana e ele não vai poder ficar captando toda hora, né? Então, foi por isso. Posso dar uma sugestão, assim, assumo que
amarrar, na verdade, o aporte em tranches de forma com KPI, ou seja, se nesse tempo aí, não sei que tem é esse, tá? Não atingir o esperado, tá? Aí realmente faz um aporte que foi realmente combinado agora, entendeu? E não fazer o aporte 100% logo na entrada. Não, mas Robson, desculpa, isso não faz sentido, porque a gente precisa, antes de tudo, definir quanto ele vai efetivamente precisar de buraco de caixa. Depois a gente pensa em tranche. Nesse momento, a discussão é quanto esse cara precisa efetivamente de caixa. Não é 1,6 milhão. Eu acho que o Robson tem um bom ponto, né? Sem dúvida que eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que amarrar por tranches de acordo com atingimentos, né? Mas assim, independente aqui da discussão, né? O meu ponto era o seguinte, né? Por isso que eu fiz essa tabelinha aqui. Ele não precisa de 1.600.000, tá? Então assim, o cheque mínimo que eu acho que ele precisa é 600 mil. Ele vai estar tranquilo com o cheque. Se ele fizer esse plano, ele está tranquilo. Se ele tiver um erro ali de 10% de variação, ele precisa trabalhar com 1 milhão ali. Entendeu? Então, assim, ele precisa de algo entre 600 e 1 milhão. E aí, por isso que eu fiz os cenários 1, 2 e 3 aqui em cima, ó. Pra vocês verem. Porque, o que eu peguei? Ó, aqui em cima é o cap table dele cedido total. Aqui é o quanto ele cedeu em 2019. Né, um valuation de 3 milhões e meio. Depois, o problema é isso aqui, ó. O problema é que em 2020, os caras que investiram neles fizeram mais uma rodada e há um valuation de 13 milhões. Esses caras foram... Flávio, desculpa, antes da gente falar de valuation, o que me preocupa um pouco, a própria planilha dele mostra, e aí a CFO preparada, não sei o que, mostra, e aí vamos usar o caso base dele, mostra lá como foi apontado, aquilo que eu tinha falado antes, mostra que ele vai precisar, o maior buraco dele é 400 mil, aí depois você fez um trabalho que ele deveria ter feito, que era análise de cenário. Né? A questão é, por que ele pede 1.600.000? Eles pediram 1.600.000, cara, porque eles fizeram uma comparação com todos as últimas captações, essas empresas de fintech estão captando, e aí eles olharam assim... Exatamente. Então eles falaram, fulano de tal pegou 16 milhões, 13 milhões, pegou 1 milhão e 300, pediu 1 milhão e 400, então vamos pedir 1 milhão e 600 por 10%, que é isso que eles fizeram. Na hora que eu entrei no detalhe da planilha, e a gente começou passo a passo, que eu entrei, eu falei, por que o P&D de vocês está dobrando? Explica pra mim, por que o SG&A, a gente foi indo, e eu não quis bater muito nos números, porque eu falei, cara, legal, porque eu já tinha visto que mesmo eu aceitando tudo que eles fossem propor, no final eu ia falar pra ele, cara, você precisa de no máximo aqui, ó, se eu pegasse assim, somente o seu aumento de P&D e SG&A, eu não vou nem pegar o de custo de produto, dava 860 mil. Tá? Isso na conversa que eu tive com eles. Depois, quando ele mandou a planilha pra mim, eu fui analisá-la mais a fundo, eu cheguei nos 585. Eu falei, opa, é menos ainda. E aí eles falaram, você tem razão. Eu falei, tá, então, cara, né, assim, lá na Anjos, se a gente chegar num cheque pra vocês de 400 pau, tá bom pra caramba. Porque vocês praticamente ali já tem. Aí eles, não, tá ok. Só que daí eles voltam na questão do valuation. E aí é onde eu acho que vai ser difícil a gente chegar num acordo. Ô Caio, é justamente o que eu falei no começo. Eu acho que tecnicamente os caras são bons. Agora, no resto, na parte administrativa, na parte de fazer planilha, de projeção, eles fizeram o que a gente apertou eles, a gente criou uma planilha, eles fizeram a planilha. Ele fez de trás para frente, foi lá, jogou 16 milhões para o mercado por causa disso, daquilo, me disse que 10% dá 1.600. Então, assim, eu acho que eles são bons tecnicamente, mas eles vão precisar de muita ajuda. Eu acho que aí um ponto que tem que ser, além de valuation, obviamente, que tem que ser muito analisado, é isso que o Flávio anotou ali, que é a questão de pipeline de vendas, que é a questão de onde que eles vão atacar, se eles estão perdidos ou eles não estão. Porque nesse momento, qualquer um que ligar para lá e quiser um projeto, eles vão passar, eles estão com tempo para trabalhar. Então, assim, o que nós temos que discutir, inclusive a gente se fez passar por cliente, tá?
Eu entrei em contato com eles, tal, né? Pedi orçamento, perguntei o que eles faziam. Eu não, mas eu pedi para um secretário meu fazer, tá? Diretamente. E aí eu recebi, o cara ligou para nós, o cara fez videoconferência. Então, assim, ele é convincente, só que ele está aceitando qualquer tipo de coisa. Tanto é que na última reunião eu perguntei para eles, o que vocês fizeram para o Cicred? O que vocês fizeram para o Mastercard? Então, ali, se tu chega, o que acontece? Tu chega ali hoje e tu disser que tu quer criar uma fintech, que tu teve uma ideia, que tu quer fazer um wallet, alguma coisa, ele vai dizer, não, a gente tem esse modelo, a gente só vai adaptar, em 30 dias eu te entrego o negócio pronto. É isso mesmo. E o preço vai ser tanto, vai ser 60 mil reais. É isso que eles estão fazendo, cara. Então, assim, eles sabem fazer, eles têm a tecnologia, eles têm o conhecimento, só que eles não estão sabendo aonde atacar, é o pipeline de venda deles, aonde atacar, como prospectar cliente, esse tipo de coisa. Então, eles querem dinheiro para ficar frouxo, que é o que todo mundo precisa, para não trabalhar como eles estão hoje sem dinheiro. E eles precisam de ajuda do Smart para ajudar em questão comercial. Então, assim, se eles têm CFOs, se eles têm alguém... talvez seja ruim a pessoa, como tu falou ali. Fez a planilha e fez de qualquer jeito. Para mim também pareceu. Então, assim, só para resumir, volto a dizer, tecnicamente eles são bons, mas eles vão precisar de muita ajuda nossa, né? Se a gente quiser os needs, para das outras partes, principalmente parte de venda, tá? Eu não estou discutindo valuation, que aí a parte técnica aí de número não mente, né? Mas eles pegaram na planilha e se tiver um monte de cliente vai acontecer, se não tiver, não vai acontecer. E aí só que eles não estão sabendo como angariar, conseguir prospectar esses clientes. Ficou bem claro isso. Assim, eu acho que está falando, só endossa a necessidade de definir metas de liberação de aporte. Tá? Está se aproveitando da boa liquidez que tem nesse ecossistema nesse momento. Tá? Então, prato na mesa, tá? Sem uma estratégia muito clara, muito bem definida, tá? Vai quebrar muito rapidamente. Isso aí de novo, eles precisam sim encontrar o product market fit para uma veia, uma ou duas veias e focar para poder financiar o crescimento do negócio. Ainda não está lá, esse é um risco nosso. Flávio, só juntando aqui a conversa do Robson com o que eu acho que tem muito a ver, que o Cristiano colocou e tal, é o seguinte: a liberação em tranche, e aí vai no que o Caio estava pontuando, a liberação em tranche não mexe em valuation, a gente não pode atrelar a tranche para o valuation. A tranche é commitment do time realizar e ter a liberação do próximo cheque. Se a gente não está confortável no valuation, acho que não adianta a gente também atrelar valuation à tranche, porque é pior. Você imagina, se o cara não atingiu o KPI, o que a gente faz? A gente não dá o dinheiro e aí a empresa morre mesmo. E ela vai morrer. Ela não atingiu. Eu não sei se foi isso que o Robson quis dizer, né? Não. É que não atrelar. Não, eu acho que a gente tem que definir o valuation, e o que o Robson quis dizer, eu acho que daí a gente define KPIs e a gente divide o cheque em tranches, né? Sim. Não estou essa fragmentação de aporte com valuation, até porque não faz sentido. Com a gestão e com o compromisso, na verdade, de entregar o serviço. Isso, é a gestão mesmo. É como que eles vão começar a gerir o negócio, que é o Cristiano, que é a preocupação do Cristiano, e aí a liberação está atrelada a eles entregarem uma boa gestão do negócio nos próximos meses. Sim, concordo. Eu acho que faz mais sentido. Concordo. Mas a gente precisa chegar no valor do cheque que eles efetivamente precisam. A pior coisa que tem, a gente está analisando o cap table dele, que ele já teve diluição, que já foi dado para os outros. Não adianta ele querer diluir ainda mais o cap table dele atrás de um cheque de um valor que ele não precisa. É pior ainda para ele. Ele tem que ter na cabeça que é melhor ele abrir mão de 5% para a gente fazer um cheque de 400, 500 mil e 600 mil que valha,
entendeu? Do que a gente ficar negociando 10%. Eu não precisa vender tudo isso da empresa. Se o valuation da empresa for 1.600, tá? Não tô nem... Então, é o que eu estava trazendo. Antes da gente começar a discutir tranche e tudo, a gente precisa ter muito claro quanto efetivamente de capital esse cara precisa, porque eu acho que ficou claro aqui para todo mundo, nas contas do Flávio, eu fiz umas contas aqui também, definitivamente não é 1.600.000. Ele precisa de menos de 1 milhão. Se é 800, se é 850, se é 900, é outra história. E aí, depois disso, a gente define tranches, metas e tudo. Mas a gente precisa entender e definir efetivamente qual é o tamanho do cheque que ele precisa. Então, deixa eu prosseguir um pouquinho, porque eu tenho já a minha visão, né? Que eu queria, que são esses cenários aqui para vocês, né? E aí eu preciso de uma ajuda, né? Eu vou até pôr aqui em vermelho, porque aqui é onde eu ainda nem eu tô muito convencido, assim. Mas assim, basicamente o que eu fiz? Eu fiz aqui 3 cenários. Hoje, tá? Se a gente for pegar lá a planilha, né? Nem todo mundo respondeu a planilha ainda. Mas a planilha lá do interesse dos anjos está dando 265 mil, tá? Então, hoje, se a gente fosse dar um cheque de 265 mil... Aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui é o último valuation, né? Eles pegaram 410 mil por 3,15. Então, valuation 13 milhões. E aí eles estão aumentando esse valuation, sendo que o faturamento não aumentou em nada aqui. Continua, né, o mesmo risco aqui. A gente está no mesmo risco de quem entrou no começo do ano. Então, o meu pleito que eu quero fazer para ele, no mínimo, para começar a conversa, cara, esquece 16 milhões, nós vamos discutir a 13 milhões, que é o valuation que você fez da última rodada e você não teve muito progresso. Aqui eu quero depois voltar nesse ponto, mas suponhamos que ele aceite. Se a gente der um cheque de 265 mil, nós estamos falando de 2%, né? Ele iria para o cap table de 14,69 aí, tá? Que seria ok. Só que eu acho que ele precisa de pelo menos 600 mil, tá? O mínimo para ele é 600 mil, tá? Tudo bem que o fluxo de caixa dele, o pico é 385, mas porra, ele precisa ter um fôlego ali, ele precisa ter né, uns 2 meses de despesa a mais ali em caixa, que seriam esses 200 mil, por isso que eu joguei aqueles 200 mil lá. Aí depois eu fiz um erro mesmo aqui para variando os cenários, né? Porque daí, se eu variar aqui, eu não deveria variar esses 200 mil, né? Então, eu acho que o mínimo razoável que ele precisa é 600 mil. E aí, cara, se a gente pegar, né? Aí eu não sei, eu acho que talvez se a gente fizer um esforço ali no grupo, tal, mais uma reunião, a gente consegue mais algumas pessoas, que tem muito mais gente lá no grupo, talvez a gente chegue nos 400 mil, né? E aí ele vai ter que fazer o crowdfunding ali da diferença que ele quiser. Se ele quiser realmente botar 1 milhão em caixa, ele faz um crowdfunding de mais 600 mil, tá? Agora sim, aí, Caio, né, e vocês têm mais experiência. Eu fui atrás da questão do valuation. Eu falei assim, cara, quem que foram as pessoas que fizeram o valuation dos 13 milhões, né? E aí é complicada a discussão, porque esse Dieter, né, esse Dieter Miller aí, cara, eu não sei se dá pra gente considerar ele um investidor qualificado, né? Porque normalmente quando a startup vem assim com family friends lá e já cedeu 10, 12% a um valuation maluco, né? A gente até consegue falar pro cara, esse cara não é qualificado, tem que refazer o valuation, né? A gente não vai pagar esse valuation não. No caso dele, esse Dieter Miller, ele é um cara que conhece o mercado, né? E aí é o que ele fala, ó, a gente tá validado por esse cara, que é o Dieter, ele vai fazer follow-on, tá? Segundo ele, o Dieter, essa pergunta aqui ele já me atualizou. Então, tanto o Dieter quanto a Kátia, que é CFO e é investidora, eles vão fazer o valuation a 1 milhão, a 16 milhões. Os caras estão... Não sei se vai... Né, isso daí eu falei pra ele, cara, isso daí, então ele vai ter que fazer o follow-on mesmo, né? Então, assim, vai ser complicada essa discussão de valuation. Porque se a gente entrar 16 milhões, o nosso cheque, né, vai ficar pequenininho ali, né? 265 mil a 16 milhões. Opa. Cara, então, tem 2 coisas aí diferentes, né? Uma coisa é o que você tinha trazido antes do tamanho do cheque. E aí depois a questão do valor. Em relação ao tamanho do cheque, não adianta a gente fazer cheque menor. Fazer o que, vamos dizer... Aonde esse cheque dessa rodada vai levar ele. Vai levar ele até o quê? Daqui a 12 meses, 8 meses? Se a rodada necessária for de 600 mil, a gente aqui vai ter que
como grupo, cavucar os 16 mil, os 600 mil. Seja dentro aqui do pessoal que está para a rodada, tem o pool da Anjos, que normalmente complementa o cheque, normalmente não, pode virar complementar o cheque, e eventualmente, a partir do momento que a gente está na rodada, trazer outras redes que possam se interessar. Mas não adianta a gente botar mais dinheiro que eles precisam, nem menos dinheiro que eles precisam, que vai dar pau. Então, a primeira coisa é efetivamente, por isso que eu insisti muito, Flávio, nessa questão, qual é o tamanho do cheque que eles precisam, e eu acho que isso aí precisa ficar bem azeitado. Mas, Caio, assim, se a gente falar, né, que a gente vai dar 400 mil, ele vai fazer o crowdfunding. E aí a gente pode amarrar, esperar o crowdfunding, ele vai pegar lá 800 milhões e a gente complementa o cheque de 400 mil, entendeu? Não, aí ok. Então essa a proposta que está na mesa, tá? E assim, ele tá ansioso porque eles têm caixa até março do ano que vem e ele precisa fazer o crowdfunding em janeiro. Então, ele falou, cara, eu preciso que vocês me dêem uma resposta, senão eu vou ter que iniciar o processo de crowdfunding com o valor total. Então, o problema é esse, que a percepção de valuation é diferente. E aí volta essa história, né? Assim, aí cada um individualmente aqui tem as suas percepções. É só fazer algumas contas. Se pegar 13 milhões de valuation, dividir por 12, 2,1, né? Você vai ter aí um múltiplo de receita recorrente do ano que vem. Que vai dar 6 vezes. Ou seja, para fazer um negócio palatável, é acreditar que ele vai conseguir entregar essa receita recorrente de 2,1 milhões. É basicamente isso. A questão é essa. A gente acredita que ele vai... É o que eu falei lá em setembro. Volta ao ponto. A gente acredita que ele consegue entregar essa receita recorrente de 2,1. Essa é a grande questão, porque se ele entrega 2,1 de receita recorrente, 13 milhões faz sentido. Entendeu? 16 milhões pode talvez ser puxado, foi o que eu falei lá atrás. É salgado, tá no múltiplo alto, mas ok. Mas é isso, é leap of faith. Acreditar ou não que ele vai conseguir entregar esse 2,1 milhões. Por isso que a minha primeira pergunta, Flávio, pessoal, foi: esse cara consegue entregar, ele tem planos para entregar 46 clientes a mais e passar de uma receita recorrente de 210 mil em 2020 para 2 bilhões em 2021? Ponto de interrogação. Essa é a grande questão. Aonde que você viu a... Condições tem, agora técnica. Agora que vai ter que mudar a política comercial, vai ter que mudar quase tudo, fora a parte técnica. A capacidade produtiva ele tem de fazer isso. Esse aqui é o plano, né? Fica mais difícil. Esse aqui é o plano, né? Então, assim, eu acho então... Desculpa, Caio. Cortou o que o Caio falou. Se puder repetir, por favor, Caio. Não, a pergunta é: como é que eu acredito num cara que falou que ia crescer e não cresceu? Fica mais difícil, né? Não, mas então, vamos lá, Caio. A decisão que eles tomaram, né, de virar o B2B, tanto é que a empresa foi aberta em março, tá, cara? A decisão foi tomada no final do ano passado, eles fizeram mais essa injeção de caixa, reposicionaram a empresa, e veio pandemia, abril, né, março, abril, maio, junho, e aí eles estão nesses últimos 3 meses, entendeu? É muito novo isso aqui, tá? É muito novo. Então... O que só reforça o meu ponto. Porque ele tinha uma trajetória, ele viu que bateu na parede, deu meia volta e agora está começando. Então, assim... Isso daí é o meu argumento. Entrar a 13 milhões, não a 16. Porque você não progrediu tanto assim, né, de março para cá. A empresa está começando, a gente vai acreditar que você vai fazer. Então esse meu pleito com ele.
ele ainda não abriu, porque ele tá nessa coisa né, dos peers aí, que é um valuation a 13 milhões, eu acho que nós temos uma oportunidade. Porque a base do trabalho ele já fez. Ele conseguiu, nesses últimos poucos meses aí, dar uma certa validada nessa, né, no MVP dele, digamos assim. Né? O MVP dele está validado, do Banco as a Service. Então a gente já entra com isso ali validado, né? E, cara, eles têm clientes prospectados, ele tá falando com clientes. Tá? Eu acho que isso aqui que você pediu é algo que eu já devia ter pedido. Peço perdão aí. Eu também tive bem ocupado essa última semana. Mas, cara, eu acho que a gente tem que pedir para ele detalhar esse plano de vendas com uma melhor visão de pipeline, talvez segmentos de cliente, quanto que já tem no pipeline hoje, quanto que ele já converteu de agosto para cá, que é quando ele falou que começou a virar cliente, para a gente ganhar um pouco mais de confiança nesse plano de receita dele, né? Perfeito, Flávio. Perfeito, eu tô de acordo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só um parênteses. Em relação ao banco digital deles, eu lembro que lá, a primeira reunião, eles estavam no processo de se livrar disso ou vender. Não, tá rodando. Eles têm lá 18 mil usuários. A maioria desses usuários são os caras que têm as contas nas corretoras de criptomoeda. Então eles não estão crescendo isso, não estão promovendo isso. É um negócio que está ali. Oi? Toma tempo deles, né? Cara, não sei se toma muito tempo não. Tá rodando ali, você tem os clientes na base, é servidor, eles não estão desenvolvendo nada mais ali, nem promovendo e nem plugando mais clientes. Eles estão mantendo porque gera receita. E aí, cara, porra, eles precisam, né, crescer lá no B2B primeiro antes de parar o banco, né? Uma coisa para ver para frente, se esse negócio evoluir, Flávio, é essa questão do conflito de interesse entre esses dois negócios. Cara, inclusive tem um ponto do Orlando legal que ele fala também o seguinte: o fato da gente ter o banco é bom porque a gente testa o que a gente desenvolve no banco, entendeu? Então isso é um negócio que eles usam como um diferencial. Como eles têm o banco rodando, então tudo que eles estão desenvolvendo, eles testam no banco. Então esse é um ponto importante, tá? Que ele frisou bem. Então acho que até a ideia é manter mesmo o banco ali com esses poucos usuários. Eu pelo menos tenho preocupação de conflito de interesse. Para mim tem um conflito de interesse claro nessa história. Por mais que ele queira vender, que é legal. Se o outro negócio, sei lá, começa a crescer, ele pode eventualmente ficar olhando o outro negócio e deixar a TAR de lado. Então, pode ter um conflito de interesse aí com clientes da plataforma amanhã ou depois. Cara, é uma coisa que tem que analisar com calma em termos de risco. Mas, ó, tá tudo dentro da holding, tá? Tá tudo dentro da holding que a gente vai investir, tá? Não tem como... não é um negócio separado? Não. Eles criaram uma holding, tanto é que eles são... Essa receita que a gente está olhando é a TAR? Tem os dois aí. Tem os dois. Tá? Não tem conflito de interesse com relação a que a gente está investindo em um negócio e tem outro. Isso diminui bastante. Agora, o que a gente está olhando em termos de número? Você quer que ele quebre o número de receita entre qual negócio é banco digital e qual negócio que é o novo? Não, tô jogando a bola aqui para saber se vale a pena. É um ponto, é um bom ponto. É um bom ponto. A gente está investindo na TAR, o banco digital acaba sendo um apêndice porque está lá. A gente quer saber a receita recorrente da TAR B2B, né? Tá. Isso me pegou de surpresa também agora. Eu não tinha... Mas só que segregar a receita por unidade de negócio, assim, é bem-vindo, tá? A gente está evoluindo. Não, e não só isso. Tem um negócio mais complexo aqui, Flávio, que é o seguinte, que aí volta um pouco do conflito de interesse, é uma coisa para a gente olhar. É a questão do pessoal da estrutura, né? O quanto a galera da estrutura, né, do P&D, de SG&A, tá olhando custos e tal. A galera, quanto está envolvido em cada um desses mercados? Que a gente está discutindo sempre aqui desde o começo, o business ataque.
né? Não é o business banco digital de Bitcoin. Então, a pergunta é o quanto isso está contaminando essa nossa análise aqui, as is, né? Talvez tenha uma distorção grande aqui de questão. E aí volta essa história, tudo bem, a gente está investindo lá na holding, mas a gente está discutindo o crescimento, premissa e tudo, desse mercado aqui de datar, né? Uma coisa para pensar e ver como entender melhor isso aí. Tá. Tá bom, é um bom ponto mesmo. Eu já falei com ele isso algumas vezes, mas ainda não está claro. Inclusive, muito dessa receita aqui está ligado a esse negócio de corretora de criptomoeda, e eu não sei exatamente o que é serviço de banco, o que é serviço e o que é o banco digital, as wallets lá que ele fala. Isso é um ponto que a gente precisa entender. Isso, Flávio. Hã? Flávio, se segregar receita, tem que segregar custo também. O custo eu acho que é menos importante se a gente estiver investindo nos dois negócios, né? E eles montaram uma SA, né? Inclusive até tem um ponto também que ele colocou lá que a gente vai ter que discutir mais pra frente. Porque... Aí serve a recomputabilidade para o Pix, para o Banco Central, né? Tem que montar um SA, e aí isso tem uma implicação pra gente, né? Porque eles não vão querer... isso é um detalhe, eu acho que esse que é o detalhe. Eles não vão querer fazer contrato de mútuo, tá? A gente vai entrar como acionista mesmo. Porque eles são uma SA e eles estão ligados a banco. Esse é um ponto crítico, tá? Pra gente colocar a due diligence no nosso legal, né? Que eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? De não usar contrato de mútuo, né? A gente teria ações PN, né? No caso, né? São ações de não votantes. Uma coisa que, para olhar para frente, Flávio, uma coisa que pode acontecer... Bom, depois a gente pensa. Desculpa. Eu acho que seria importante a gente tentar finalizar nessa reunião a questão do valuation. Se estamos aí, tá firme, né, de aceitar o 16 se eles não toparem, ou se a gente firma nos 13. E se para firmar nos 13 teria que ter uma proposta de valor. Se estamos chegando no cheque mínimo de 600, se falaria disso. Ou seja, 600 versus um valuation de 13. Será que dá para a gente ter isso concluído assim nessa reunião agora, ou essa lista de perguntas vai para a gente ainda ir para essa discussão no futuro? Eu queria... É bom ponto, viu, Sérgio? Eu queria que a gente meio que... Para vocês pelo menos me darem a chance de já voltar e dar um passo com ele também, né? Eu queria propor isso, que eu vou falar para ele que a gente, no mínimo, vai começar a discussão em 13 milhões, né? A gente vai ter que entender todos esses pontos, eu vou pedir tudo isso para ele. Mas aí, eu já dei, eu falei com a Maria Rita, né? Porque eu falei para ela, Maria, assim, né, se a gente tiver um cheque aqui, nós, de 260, 300 mil, será que o pool lá da Anjo, né, complementaria esse cheque, né? Ou se a gente vai ter que ir atrás de outra rede, né? Falar lá com o Ricardo. Mas muitas pessoas que estão no grupo aqui não preencheram os valores de interesse. Acho que seria importante aí a gente ter isso certo. Então seria importante a gente ter aqui uma conclusão para a gente meio que dar uma forçada lá no grupo, falar, pessoal, nós vamos ou não vamos, a gente quer que vá, a gente quer que dê uma resposta no cheque, quem não tiver certeza, por favor, sair do grupo, né, para a gente poder... Mas assim... Eu não sei a experiência de vocês, nos outros grupos que eu tava, não foge muito dessa primeira leva aí, né? 200. Eu acho que a gente consegue, talvez ali, porque a gente tem 30 pessoas lá no grupo, e foram umas... Quer ver quantas responderam? Foram 11 que responderam, então eu acho que a gente consegue chegar nos 500 ali, né? 450, 500. Que já seria interessante, um cheque interessante, né, da Anjos aí para fazer parte, né? Tem que falar com o Ricardo lá, né? Então eu vou fazer isso já amanhã, na segunda, se vocês concordarem, a gente tentar meio que... Aí, a minha pergunta, o que eu ia pedir ajuda era exatamente no valuation. Alguém que tenha mais experiência em valuation, que queira fazer uma análise mais a fundo, ou se, né...
esses argumentos aqui que ele coloca. Cara, valuation, o Caio já falou tudo, cada um tem uma percepção, sabe? Mas eu tô de acordo com o que a Sérgio falou, eu acho que por mim iria que eu acho que a situação mínima é essa de 13, né, o Flávio, como tu colocasse, porque se ele fez isso em maio não evoluiu nada, em março, maio, sei lá, não evoluiu nada, então não tem por que aumentar, certo? Então eu concordo contigo. E outra questão é o que está acontecendo muito em todos os grupos que eu estou vendo, que mudou, parece um pouco de um tempo para cá, é que estão apertando para preencher essa planilha de intenção logo no começo, sem muita informação. E aí tem gente que está aqui na reunião, até acho que o próprio Caio, né, não botou lá ainda o valor. Eu botei por botar também, porque toda hora, vamos botar ou não vamos, vamos botar ou não vamos. Então eu tenho deixado claro, eu vou botar a intenção, mas isso não significa, isso não é assinar um contrato, né? Então, e mudou um pouco essa política dentro dos grupos, né? Parece que estão apertando um pouco mais. Então, assim, por que não estão colocando? Porque ninguém não estão confortáveis ainda, porque nenhum de nós está confortável para colocar, porque tem muitas questões ainda. Então, assim, acho que é um pouco levar em consideração. Eu concordo com você também, viu? Eu tenho sentido também essa pressão aí. E tem uns grupos lá. Eu até outro dia eu liguei lá pro Eduardo. O Eduardo Grunenban, toda hora eu chego e boto ali 20 mil, isso significa que eu não vou botar. Teve uma startup lá. Teve uma startup lá que acho que é a Metrópole lá, que eu tava. Eles perguntaram quem vai, papai, tu botaram o valor e tal, já vamos fazer due diligence. Eu falei, Eduardo, pô, cara, a gente viu o pitch dos caras, não vamos acompanhar os caras. Não, porque os caras estão com pressa. Eu acho que tá um pouco assim, o Caio, eu sei que tem bem mais experiência, né, que a gente, se quiser falar, pode até falar e dizer, talvez seja por isso que ele também não colocou, porque parece que não tá nem um pouco confortável, igual a gente, não tá, e eu, da mesma forma que eu também não tô igual o Caio, eu botei, então assim, não dá de levar muito em consideração, eu acho, aquele valor que tá ali, sabe, Flávio? Eu acho que é a falta de evolução que faz a galera não tá botando aí o valor, então botar por botar, se nós estamos em 30, se cada um botar 20, que é o mínimo, já dá 600, sabe? Então, assim, eu acho que não dá levar em consideração, teria que conversar melhor. Isso tá uma pressão, como tu mesmo falasse, da Metrópole Ford, né? Bota, não bota, eu vou lá e botei, mas não significa, pode ser que eu bote o dobro. Pode ser que eu entre por dobro, depende do que acontecer. Só para finalizar a minha participação por hora, eu acho que não esqueci, eu acho que é importante ali nas notas importantes que tu colocasse, aquele ponto que a Sérgia levantou no começo da reunião, né, de nós entender, Sérgio, já que nós vamos falar de pipeline de vendas, falar da holding, do banco e da outra parte, que é fazer fintech, qual é a forma certinha de monetização, como é que funciona? É projeto fechado e depois tem um FII, é projeto fechado, tem, sabe, é comissionado, não é? Então, acho que é essa parte que a Sérgia levantou, já que a gente vai partir mais para esse lado comercial, que a gente analise isso também. Tá, Caio? Desculpa eu te citar, mas é que tu é um cara, né, que eu considero um cara experiente e eu vi que teu nome não tá ali, então talvez o sentimento seja esse, né? Eu botei... Caião tá sem grana, pô. Final de ano, Natal, Ano Novo, pandemia. Já investiu em 50 startups esse ano, o homem tá ficando sem grana lá, ó. Quem dera tivesse isso tudo de startup. Tudo que até startup agora está chegando exatamente com isso. Não, eu acabei de montar meu negócio, meu valuation é 20 milhões. Ô Flávio, cara, assim, do meu lado aqui, a realidade, cara, e o Cristiano identificou bem, eu caio particularmente, eu falo só por mim, eu ainda não estou confortável, a realidade é essa. Eu acho que tem aí questões que impactam no valuation que a gente ainda não conseguiu, por questões deles, não por questões nossas, faz parte aí do processo, a gente ainda não conseguiu, pelo menos eu, Caio, não estou confortável. Essa questão de, efetivamente, o que a gente está olhando, se é o número que vai embasar o nosso crescimento, dá porque eles pivotaram, essa questão de funil de vendas, o que efetivamente eles estão aí já engatilhados para conseguir entregar para o ano que vem, né? Porque eles têm um desafio ali que eles mesmo apresentaram, potencial, muita gente ao mesmo tempo batendo na porta deles e eles não têm um canal de vendas tão bom. O quanto o banco digital acaba tomando aí da equipe,
porque acaba tomando. Não é possível que não tome tempo. Essa questão, eu acho que não está muito claro. Eu confesso a você que a minha leitura é que mesmo esse 3 milhões aí está um pouco salgado. De novo, a gente precisa acreditar que o 2,1 milhões de receita recorrente, e aí está ali numa planilha ali dele de consolidado, a receita recorrente de 2,1 milhões, sendo que a receita recorrente dele em 2020 foi 210 mil. É a planilha com FOL, antes de orçamento, depois de premissa. Então, assim, um ambiente onde um mercado que sai, depois fala, olha, receita recorrente para valuation, tá? Esse número aí, 210, ou seja, multiplicar por 10, é um desafio. E, basicamente, depois a próxima rodada de um VC, ou mesmo de quem for comprar, se for um estratégico que vai comprar esse cara, vai olhar a receita recorrente. É assim que a banda toca nesse mundo de site. E, no final das contas, eu particularmente, tenho dúvidas que ele vai conseguir chegar a esse 2,1. Espero que sim. Porque isso aí que está engargamando tudo. E aí teve um ponto lá que foi levantado lá no grupo, até o João Guetta levantou, a questão pô, eles prometeram tudo bem, mudou e etc., mas o pessoal entrou esse ano, né? O pessoal da segunda rodada entrou no começo do ano. Botou um dinheiro, talvez de 3 milhões. Talvez conversar aí com esse pessoal, não sei se eles vão acompanhar, quem são esses caras, se eles falaram, acho que é importante. Agora, eles falaram, né? E ele confirmou que eles vão fazer o valuation, o follow-on. Então, mas é o quê? Um outro grupo de anjos? São pessoas físicas? Não, esses caras aqui. Eles têm são 3 investidores, né? É o Dieter, a Kátia e tem o cara que era o cara que ficou um tempo lá no marketing deles lá. Agora é o seguinte, a Kátia é full-time, aliás? Ela é full-time. Agora é o seguinte, só para concluir, tem um pouco a ver com esse negócio de pressão, né? Cara, eu entendo, e aí de novo é a percepção de cada um. Empreendedor, cara, esse negócio do empreendedor começar a dar pressão eu preciso fechar para ontem, porque senão, cara, pela minha experiência eu já vi vários casos, sempre dá pau quando o empreendedor começa a pressionar e o investidor toma a decisão precipitada para não perder o bonde. Então, assim, se precisar botar nesse momento o nome lá, que eu não tenho condições de fazer isso. Beleza. Eu queria ouvir o restante do pessoal também. Teve bastante gente aí que ficou ouvindo. Sempre é bom ouvir o pessoal que ficou ouvindo, né? Se vocês tiverem alguma orientação também para mim aí, queria ouvir aí vocês aí. Tá todo mundo aí? Ei, ô Flávio, tá me ouvindo? Sim. Fala, Aurélio. Aqui é Aurélio, beleza? Boa noite, galera. Eu fiquei ouvindo porque essa discussão de valuation aí eu tô aprendendo, eu acho que vocês dão aula nisso, tá? Eu acho que esses caras têm uma deficiência principal e importante, e já foi citado negócio. O Orlando, eu acho que é mais um Charmaine, empresa, e eles não têm ninguém em vendas que tem capacidade para tocar isso, eu acho assim, neste momento. O resto eu acho que eles tocam bem. A questão de valor, eu acho também assim, não botei ainda porque não estou certo de que vou entrar, mas se quer que coloque, eu coloco, assim como o Cristiano colocou, mas eu acho isso uma bobagem, tá? Se não arredondar o que tem que arredondar, muita gente vai sair, e outros vão entrar, decisão de cada um, né? Mas por isso que eu não coloquei ainda. Tá. Eu concordo, Aurélio, eu concordo, e por isso que eu falei que não só nesse grupo, mas em vários. A pressão veio, eu fui lá e coloquei. Que só pra cumprir tabela, porque pode ser que eu bote o dobro ou pode ser que eu saia. Eu acho que o que a Maria Rita, né, ao longo desse ano foi sempre pedindo, essa questão da gente, né, os pessoais, né, e a gente sabe que, puta, mesmo que a startup seja muito boa,
puta, eu agora consigo botar 30, consigo botar 50. Então, como tem uma limitação pessoal, ali já dá um cheiro, né, do tamanho do cheque que todo mundo tá meio que disposto se tudo der certo. Acho que é esse o conceito. Faltou explicação, né? Eu ouvi isso num outro grupo, foi da Jovem Gênios, né? Teve uma explicação lá daquela moça do Rio, eu esqueci o nome dela. Enfim, aí eu fiquei com isso na cabeça. Hã? Normalmente é a Henriette. A Henriette. A Henriette, ela explicou dessa forma e todo mundo foi lá e colocou, né? Puta, eu tenho um cheque de 20 mil. Cara, mas isso é uma bobagem que não foi falado aí, porque eu acho que só te prejudica como líder da rodada. Porque se todo mundo botar aqui, vamos só para cumprir tabela, a gente vai ter o dobro do cheque. Você vai estar ancorado nessa expectativa de ter um cheque de 500 mil. E aí, quando andar um pouco mais, tem vários pontos críticos que precisam ser analisados, pode ser que você fique com a brocha na mão com um cheque de 200. Isso é um negócio que essa daqui é a primeira que eu lidero. Eu liderei uma, né, que não foi pra frente. Aí tem essa aqui que a gente conseguiu chegar no valuation, na discussão de valuation, pelo menos agora. Eu tenho esse medo, assim, né? Como é que funciona isso, né? Tem que gestionar ali com o empreendedor e com os anjos, né? Até a gente ter isso firme, né? Cara, você já tem eu vou te dar a minha percepção. Acho que você já deu um bom primeiro passo aí de várias pessoas que finalizaram aí um cheque total de várias coisas que vão caminhar um pouco mais para você, inclusive, se sentir confortável como líder e falar, galera, vamos passar agora pro campo. Entendeu? Aí, neto, cara. Então, cara, fica tranquilo em relação a isso e sinceramente, se o empreendedor te começar a pressionar, tem que fechar, fala, cara, ok. Tá. Então, não, mas eu achei que foi excelente a reunião, assim, vocês me deram vários pontos aqui, eu vou voltar com ele, vou destrinchar mais uma, e a gente colocar essa parte do pipeline, concordo com vocês, e aí, eu acho que eu já tenho como também posicionar com ele ali, e aí se ele tomar a decisão que não quer, eu também sou que nem você, Caio. Se o cara botar muita pressão, eu falo pra ele, tá bom, então faz o que você quer fazer, que eu não vou ficar... Vender, tá bom, se vender não era pra ser meu. Então... Mas Só pra pensar. Tá, fala, Aurélio. Assim, não vamos nós batendo na porta deles, não. Tem que ter um time. Se eles não sabem ainda, alguém tem que falar pra ele qual é o time do negócio. Eles têm que avaliar, não. A gente tá avaliando o negócio. Você não vai botar o cheque na mão deles e tchau, entendeu? E outra coisa, eu falo por mim agora, eu não entro num grupo igual nós estamos aqui agora 2 horas, hoje, mais não sei quantas horas atrás, se eu não tenho interesse. Eu tenho interesse no negócio, acho o negócio bacana, mas precisa ser avaliado, porra. Entendeu? Verdade. Legal. É isso aí, Aurélio. Galera, eu tô um pouquinho já atrasado aqui, eu tenho um compromisso, eu tenho um jantar aqui. Mas assim, eu vou dar mais uma caminhada e... Flávio, boa noite. Obrigado. Fala, Rodrigo. Uma pergunta, Flávio, por favor. Eu tinha entendido que eles tinham pivotado, que eles mudaram o modelo de negócio desde 2020. E aí a receita de 2019 a gente não está falando da mesma receita de 2020. Isso para mim não tem nada... isso aí tem uma questão relacionada ao valuation que a gente vai falar mais na frente. Falar que reduziram a receita, eles pivotaram. Outro negócio e a gente está falando de outra coisa agora. Então tem que ver qual foi a métrica de um valuation e de outro. E outra coisa, se eles pivotaram e o cara fez um cheque num valuation de 13 milhões, acreditando num negócio que estava decolando, eu, do lado do empreendedor, defenderia um valuation maior nessa rodada. Porque a primeira parte, que é o MVP, já foi passada. Isso já foi provado. Só queria colocar isso daí para pensar. Tá? Não acho que valuation a gente vai discutir mais para frente e tudo mais, mas eu acho que cada valuation foi feito na sua hora e tem que fazer as suas ponderações. Particularmente, eu gosto do business deles, tanto gosto que a minha startup está em negociação para contratar o serviço deles, tá? Mas a gente... Isso daí é outra história.
Ah, legal. A sua startup você está conversando com ele? O CEO de outra startup está conversando com ele. E qual tem sido o feedback? E não me envolvi justamente para ficar isento. Então eles estão tocando lá e parece que está avançando para fechar com eles, tá? Depois seria legal, Rodrigo, você dar um feedback de como está sendo, né, a percepção. Eu também indiquei a Olus para eles. A Olus está gerando um sistema de pagamento para uma rede de supermercados e eles também fecharam o contrato, cara. Assim, eu fiquei feliz assim quando o pessoal da Olus me confirmou, falando, gostamos dos caras, vamos usar eles. Então... A minha empresa também está falando com eles, tá, o Flávio? Mas é um negócio pequenininho, tá? O negócio vai dar uma recorrência de R$1.000 e poucos reais por mês. Tá. É interessante. Mas isso demonstra o negócio. O negócio tem a atratividade. O negócio não é ruim, entendeu? O time é bom, eles vão entregar. Tudo bem, eu acho que a gente tem que medir. Mais uma vez, valuation é super complicado, é uma arte complexa. Eu não me meto a fazer valuation, não gosto de entrar em muitas nuances de valuation, mas eu acho que a gente tem que respeitar alguns rodados. Não, você tem total razão, Rodrigo. Por isso que eu finquei aqui o pé em 13, porque é o mínimo, né? Não dá para, se os caras já investiram em março a 13, como é que a gente vai falar, né? A menos que... Não, depende. Caio, a gente sabe. Às vezes tem startup que vem com valuation que foi feito por nego que não entende nada do mercado, e aí você desqualifica porque não é um investidor qualificado. Mas eu concordo também com o Rodrigo, assim, essa posição, eles avançaram, já tem cliente pagando, teoricamente já deveria valer um pouquinho mais. Mas a gente aqui como, né, investidor, para a gente também pegar um bom negócio, cara, eu acho que dá pra gente, né, tentar fincar e argumentar nesses 13. É só esse o meu ponto, mas a gente vai ficar ali entre 13 e 16. A gente vai ficar mais... É o meu sentimento, mas... por isso que eu até trouxe aqui. A menos que a gente tenha algum expert em valuation que queira entrar num lado mais complexo, de discussão de valuation, e a gente criar outro racional para discutir com ele o valuation, mas eu também não me arrisco nessa seara, não. Beleza. Tá bom. Tá bom, pessoal? Obrigadão. Depois eu subo a gravação lá e obrigado aí. Vamos seguir em frente. Um abraço, boa noite, pessoal. Obrigadão.